Bom, pessoal, esse é um curso esse é o curso de Geotecnologias do Open Tesseract. É a aula número 2 desse curso. A princípio, a gente teve uma aula há 15 dias atrás, se eu não me engano, com o Evandro, também conhecido como Dodô, que ele passou os conceitos básicos de geotecnologia, né? Então, na última aula, quem teve... E aí, assim, se alguém não conseguiu assistir, não se preocupa que não vai ser... Os conceitos que forem necessários eu vou revisar para as coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas quem não conseguiu, o Evandro ele vai depois disponibilizar um vídeo e aí vocês podem assistir a primeira aula, beleza? Então vamos começar então. E aí, para quem não sabe, né, o Discord está aberto caso alguém queira vir e fazer uma pergunta por voz. Mas a princípio também vou ver aqui o que vocês escreverem no Twitch. Então vamos lá. Esse é o curso de Geotecnologias, número 2. E qual que é a ideia, né? Então vamos revisar os conceitos básicos. Esses conceitos eles são os mais bestas, mas eles são os mais importantes que toda a stack de desenvolvimento, todas as ferramentas de desenvolvimento voltadas para a geolocalização, elas estão focadas em duas coisas, que são basicamente, né, que é o sistema de coordenadas e a representação cartográfica, né? O sistema de coordenadas ele vai te levar a pontos como armazenamento, transferência de dados, que são itens importantes no contexto da tecnologia. E a representação cartográfica é a imagem, porque o mapa é uma coisa que a gente vê, né? A gente tem, obviamente, ferramentas de análise, né, que eu não descrevo elas aqui, eu não descrevo elas porque eu não vou falar sobre elas nessa aula e eu não tenho também... Eu ainda não tenho domínio de nenhuma ferramenta específica para a gente trabalhar agora. Tudo que eu poderia falar sobre análise bruta de dados, a gente iria falar sobre query, né, sobre banco de dados. E a gente já vai falar disso de alguma forma ou de outra ao longo do curso. Então, mas enfim, as coisas centram basicamente em como funciona o sistema de coordenadas e a representação cartográfica. No sistema de coordenadas você tem o plano cartesiano, né, que é uma coisa, que é uma abstração que o ser humano faz para poder representar como a gente se localiza, né? O plano cartesiano é uma coisa bem simples, então sempre quando a gente vai se localizar, a gente vai usar o XYZ, sendo os XY os fundamentais, né? Latitude e longitude, e o Z é o zoom, né? Vamos dizer assim, ironicamente o Z ele é o zoom, né? O quanto você está próximo ou longe do mapa. Você tem, não confundindo isso com 3D Mapping, porque se vocês procurarem depois na internet 3D Mapping, vocês vão ver que existem projetos voltados para mapeamento no espaço 3D, e você não tem apenas o zoom, né? O zoom seria uma quarta dimensão, na verdade. Você teria latitude, longitude, altura de prédio, né? O shape, né? O shape que você põe no mapa, ele não necessariamente é um polígono, ou necessariamente é um quadrado ou um ponto. Ele pode ser um prédio, uma estrutura complexa, modelagem 3D. Então, mas 3D Mapping é uma coisa também que não é ainda muito ampla, é muito amplamente usada. Mas se você acessar Google Earth, se você pegar algumas ferramentas famosas ali, ArcGIS tem algumas ferramentas voltadas para isso, AutoCAD usa bastante isso, nesse negócio de mapeamento 3D, vocês vão ver que também já está bem avançado. É um tópico bem interessante que a gente pode abordar no final do curso quando a gente estiver se aprofundando nos elementos mesmo de geotecnologias. E aí você tem que o plano cartesiano ele não é suficiente, então todas as contas que você faz para saber a sua localização, a gente tem que considerar que a Terra ela é teoricamente ela é uma esfera, né? Então você tem a circunferência da Terra influenciando em todos os dados, em todos os cálculos.
E isso, quem já assistiu a aula do Dodô vai saber, já vai entender isso que eu estou falando, mas são importantes de revisar. E a gente tem hoje as formas sistematizadas que os sistemas entendem para que a gente consiga se localizar através dessas coordenadas, elas são chamadas de WGS, World Geodetic System. E aí você tem, o mais famoso é o WGS 84, que ele possui alguns cálculos voltados para utilização na web mesmo, e é o que é amplamente utilizado por Google, por OpenLayers, por Leaflet e outros. E esses são frameworks de visualização de mapas. Dentro da representação cartográfica, a imagem, esse é o ponto mais importante, é isso que o usuário quer ver. Então, a gente tem que lembrar que existem diversas formas de representar a mesma localização. Você pode ter mapas políticos, representação de epidemias, relevos, e é muito por conta dessa possibilidade de representação ser tão ampla e tão possivelmente customizada que os mapas eles são amplamente utilizados. São utilizados por governos, são utilizados por usuários comuns, são utilizados pelo Wikipedia, são utilizados pelo Google, são utilizados por todo mundo, porque existem muitas formas que trazem e agregam valor no nosso dia a dia de serem mostrados. E aí, um ponto importante que o Dodô comentou na última aula é que no contexto da computação a gente tem as duas formas de representar essas imagens, que é através de raster ou de vetor, né? O raster é a imagem pixelada, o vetor é uma estrutura de dado onde você guarda pontos, linhas, polígonos e você consegue depois desenhar isso daí. Para quem para quem já tem alguma intimidade com Photoshop da vida, é a mesma coisa que você ir lá e desenhar vários pontos e você ter uma geometria, ou você ter uma imagem, um desenho. E o que eu vou tentar trazer e abordar muito nesse curso? É um caso de estudo específico, que ele é chamado de Cartotherian. Ele eu peguei o quote exatamente do GitHub, do projeto. Ele é um servidor de mapas, ele é baseado em Vector Tiles, eu vou falar mais pra frente o que é isso, e Snapshots. Snapshots seria a forma rasterizada, né, a imagem pixelada. Então o Cartotherian ele usa as duas formas existentes de representação de imagem, não só para armazenamento, mas também para visualização. E ele foi feito sob medida para a plataforma do Wikipedia. Ele é baseado no Mapnik 3, e a gente vai falar sobre o Mapnik também, e ele usa o Service Runner para escalabilidade. O Service Runner ele é um framework Node.js escrito pela Fundação Wikimedia, pensando na escalabilidade de serviços. Né, alta taxa de request, muitas requisições por minuto no banco de dados, você ter mais de uma máquina, né, você ter clusters de máquinas trabalhando para servir o mesmo dado, e ele possui então, o Cartotherian ele é um ambiente completo que ele te dá diversas ferramentas de mapa e também de infraestrutura, né? Assim como performance, monitoração de performance e busca a estabilidade, né? Que é um produto que a taxa, para vocês terem uma noção, a requisição diária de tiles do Wikipedia, ele chega em dias comuns, ele chega em torno de 500 mil requisições de tile, só de tile. E tem dias que chega tipo, a mais de 1,5 milhão, assim. É uma coisa que é absurda. Então ele precisa ter uma certa saúde de infraestrutura. E o Cartotherian está aí para isso. E o que eu quero fazer dentro desse curso é explorar esses componentes. Então, assim, hoje eu vou explicar por cima cada um desses componentes e a relação desses componentes com os conceitos. Se a gente tiver tempo no final da aula, eu vou colocar a mão na massa e eu vou rodar com vocês um projeto que eu escrevi de Docker para facilitar o uso da stack de desenvolvimento, porque a stack ela é complexa, você tem
dois bancos de dados, né? Um banco de dados só para armazenar o dado geográfico, e você tem um outro banco de dados para armazenar tile. E tile, para quem não entende o que é o tile, eu vou explicar mais uma vez, só para caso alguém tenha perdido a última aula, que o tile ele é o ladrilho, né? Ele é um quadradinho que ele é uma foto do mapa. E quando você monta um mapa, você pega vários quadradinhos e coloca essas imagens na tela. A gente usa isso como uma forma de otimização, porque você não precisa carregar o mapa do mundo inteiro de uma vez. Você carrega pequenos ladrilhos, pequenos tiles desse mapa, e aí você consegue otimização de performance, né? Só para explicar melhor. Depois eu mostro uma imagem para ficar mais fácil de entender. Enfim, onde que eu estava? Bom, e aí eu quero, dentro dessa estrutura aqui, esses aqui são os componentes principais do Cartotherium, e dentro do curso eu vou tentar abordar cada um desses componentes, para que no final dele a gente consiga ter profundo conhecimento da stack completa que o Wikimedia tem hoje de mapas. E é muito interessante a gente... eu vou conversar muito com vocês, porque assim, a gente está passando por um processo de entendimento da stack e a gente já viu que ela já está ficando obsoleta muito rápido. Então, nesse curso a gente vai tratar já de assuntos que vão ser melhorias do que eu vou falar hoje, né? Mas é muito importante a gente saber o que a gente já tem hoje para construir um conhecimento sólido em cima do conceito e da onde ele vai parar na stack de desenvolvimento. Beleza? Então vamos lá. Essa lista são os principais componentes do sistema. O primeiro deles é o Cartotherium. O Cartotherium, né, que é o nome completo do projeto, na verdade, mas se vocês forem no GitHub e procurarem o projeto Cartotherium, você vai ver que ele é o servidor Node, que ele é um wrapper, ele é uma ferramenta que abraça, né, que embrulha, que abraça todos os componentes disponíveis envolvendo geotecnologias na stack do Wikipedia. Então ele faz conexão com o banco, ele fornece tile, ele recebe a requisição, ele gera tile, ele faz tudo isso e mais um pouco, né? E aí ele faz essa conexão com outras ferramentas. A gente tem um Cartographer. O Cartographer ele é o único dos que eu vou conversar hoje que não está no GitHub dentro do namespace do Cartotherium. Eu vou mostrar depois para vocês por quê. Porque o Cartographer ele é uma extensão PHP do MediaWiki que ela faz o papel de leitura dos dados para mostrar no front-end. Então o Cartographer ele nada mais é do que uma adaptação do Leaflet, e aí depois eu vou mostrar para vocês o que é o Leaflet, vou falar para vocês o que é o OpenLayers, mas o Cartographer é uma adaptação do Leaflet para poder ser inserido dentro do contexto do Wikipedia, dentro de uma página do Wikipedia. Próximo é o Tilerator. O Tilerator ele é meio que um gêmeo do Cartotherium, só que ele só gera tiles, né? O que é o Tilerator? O Tilerator ele pega os dados que estão no banco, que são relacionados com geografia. Então, por exemplo, você pode ter lá uma linha que é uma avenida, você pode ter um ponto que é um museu. O Tilerator ele vai ler isso daí e ele vai falar, olha, vamos gerar um tile dessa coordenada XY e esse zoom 10, por exemplo. E aí ele vai gerar esse tile e ele vai deixar cacheado isso na infraestrutura. Então o Tilerator ele serve para ele tem essa função. E o Tilerator ele tem dois modos de operação, que é o modo Command Line e o modo com uma interface UI, que depois eu vou mostrar para vocês. A gente tem o OSMBright.tm2 e o BrightMed, que eles, na verdade, por que eles estão selecionados aqui? Porque os dois eles são a mesma coisa. Eles são um projeto de uma linguagem chamada CartoCSS. E o que é o CartoCSS?
ele é exatamente assim, se vocês pensarem da forma intuitiva, ele é uma regra de estilo, né? Um Cascade Style Sheeting, CSS, ele é uma regra de estilo para cartografia. Então é uma forma de utilizar a sintaxe do CSS para cartógrafos conseguirem dar cores, como que eu posso dizer? Eles conseguirem constituir um estilo dos elementos geográficos. Então, quando você vê o mapa do Google, você vê a rua lá cinzinha ou vê a rua amarelinha. Isso daí tem uma regra no Carto CSS que vai falar qual que é a largura daquela rua, qual que é a cor daquela rua, como que ela tem que aparecer no zoom 1, no zoom 2, no zoom 3 ou no zoom 10, se ela vai ter um texto com o nome da rua colado junto com ela. Tudo isso é feito pelo Carto CSS. E dentro da stack do Cartotherium, a gente tem o SMBright e o BrightMed. Por que a gente tem dois? Na verdade, um é o sucessor do outro. É que hoje a gente ainda não fez a transição do SMBright para o BrightMed, né? Então a gente está com uma defasagem hoje. A gente tem um estilo antigo, a gente tem um estilo novo que corrige alguns bugs de visualização, só que ele ainda não foi migrado para produção. E todo o arquivo que é um Carto CSS, ele precisa ter uma fonte, ele precisa ter um source. E é isso que são os projetos OSMBright, TM2 Source e Meadow. Esses dois projetos, eles são, na verdade, são regras de sincronização e de carregamento de dados do OpenStreetMaps. Então, assim, para quem não conhece o OpenStreetMaps, ele é a versão aberta do Google Maps. O OpenStreetMaps ele é movimentado por voluntários e qualquer pessoa pode ir lá e editar a geometria de uma determinada rua, de uma determinada casa, de um determinado quarteirão. Qualquer pessoa pode ir lá e editar com ferramentas até mesmo desenvolvidas pelo próprio OpenStreetMap. E esses dois projetos, o que eles fazem? Eles extraem do database do OpenStreetMaps, que é um database aberto, ele extrai os dados, ele faz uma sincronização com o database do Wikipedia e atualiza os dados em tempo real, com o máximo de tempo de sincronização possível. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma situação um tempo atrás que teve um vandalismo no Wikipedia, no OpenStreetMaps, aliás, teve um vandalismo no OpenStreetMaps que acabou replicando no Wikipedia e acabou replicando até se eu não me engano, era o Snapchat, eu não lembro agora qual que era a aplicação. E acabou replicando, o pessoal foi e fez uma alteração no nome da cidade de Nova York, chamou de Cidade dos Judeus, chamou de Jewtropolis, e isso daí acabou replicando com um ato de vandalismo em todo mundo que pegava os dados do OpenStreetMaps. E é muito louco porque o Mapbox, que é uma companhia fechada, ele acabou armazenando esse dado também sem querer, que daí que acabou acontecendo no Snapchat, ou eu não lembro se era Snapchat, mas enfim, acabou acontecendo de propagar esse erro. E a gente teve esse erro e a gente teve, assim, a correção saiu em 5 horas. O ato de vandalismo foi identificado, 5 horas depois ele já estava corrigido. É uma velocidade muito grande, tem muitos voluntários no OpenStreetMaps. E esses dois projetos, eles têm as regras de como a gente sincroniza e como a gente carrega esses dados. Que depois eu posso falar com mais detalhes. E assim, hoje, nessa aula de hoje, eu vou só passar por cada componente e vou explicar mais ou menos cada item desses componentes. Então a gente tem, a princípio aqui, pensando no full stack, a gente tem o Cartotherium, ele é o cara que recebe os requests e serve os dados geográficos, serve os tiles, serve os vector tiles, serve imagens, os snapshots, que eu vou falar sobre os snapshots também. A gente tem um Cartographer, que ele é a biblioteca que lê os dados que são fornecidos pelo Cartotherium. A gente tem o Tilerator, que ele gera os dados, ele pré-gera os tiles, ele gera e deixa armazenado isso em forma de cache, utilizando Cassandra. A gente tem o SMBright.tm2,
E esse TM2, eu nem vou perder muito tempo falando do que é esse ponto TM2, mas ele é uma extensão do Mapbox de um tipo específico de estrutura de dados que é armazenado no banco de dados, enfim. Mas o SMBright, ele é uma regra de estilo, então ele define qual que é o estilo do mapa do Wikipedia. E pensando em outras companhias, o Pokémon GO vai ter o estilo de mapa dele, o Google Maps vai ter o estilo de dado dele, cada um vai ter seu estilo de dado. E o SMBright TM2 Source é o cara que diz como tem que ser armazenado isso daí. Então esses são os principais componentes, eles são quase projetos à parte, mas eles não são os únicos. Você tem, dentro desses componentes, se você for acessar, né, sem contar, na verdade, se você contar todas as dependências, o Cartotria ele tem mais de 160 dependências. Mas os projetos desenvolvidos pelo Wikimedia, se você for entrar em Cartotrion/Cartotrion, que logo eu passo o link para vocês, que ele estava nos primeiros slides, você vai ver que tem muitos componentes lá. Então, você tem lá Snapshot, Babel, Job Processor, Cassandra, Core, Module Loader, TileLive TM Source, enfim, você tem muitos. Eu deixei em negrito aqueles que eu já mexi, né? Mas uma coisa bem interessante, esse projeto aqui, Babel, ele é muito legal porque é ele quem define a linguagem do mapa do Wikipedia, né? Ele é um projeto bem bacana, vocês vão gostar muito de saber sobre ele, mas eu não vou falar muito sobre ele hoje, até porque eu não tive tanta oportunidade de trabalhar com esse Babel, mas eu sei que ele foi um dos maiores esforços do time no último 1 ano e meio. Enfim, aí a gente tem lá, desses componentes que eu coloquei em negrito, são os componentes que eles estão mais relacionados com a parte geográfica da coisa. Então você tem o Snapshot. O Snapshot ele é uma biblioteca que ele gera uma imagem a partir de uma requisição. Você pega e fala assim, você fala para o servidor, me gera um mapa do XY tal, no zoom tal, com esse GeoJSON. E aí ele vai e coloca um pin, ele coloca um marker, ele coloca alguma coisa e ele te gera uma imagem na escala que você falar, 500 por 500, 250 por 250, me dá 250 por 250 vezes 3, enfim. Essa biblioteca Snapshot faz isso. Você tem depois o TileLive TM Source, ele é um wrapper de Node.js para receber esse padrão de dados e conseguir fazer a leitura adequada do que está no banco de dados, né? Que foi como ele foi, se vocês lembrarem lá no slide anterior, né, do SMBright TM2 Source, ele quem define a estrutura do banco de dados, então você tem que ter uma forma do Node fazer a leitura correta dele. O QuadTile Index, ele tem uma função de, se eu não me engano, ele tem uma função de fazer a verificação de coordenadas para verificar se você está pegando tile na posição correta. O Mac, ele é um projeto muito legal. Ele é um projeto que ele faz, ele é como se fosse um fonte awesome de marcadores de mapa. É bem interessante esse projeto Mac. E a gente usa o Mac ele usa o Mapnik, que é uma biblioteca que eu vou falar com mais detalhes ainda hoje, que ele costura dentro dos mapas do Wikipedia um marcador específico, por exemplo, de museu, de ciclovia, enfim. Se vocês acessarem a página procurarem no GitHub a página do Mac, vocês vão ver tudo que ele tem de feature. TileLive Vector, ele tem a mesma função do TileLive TM Source, exceto que ele define a forma como o Node vai lidar com Vector Tiles, e aí eu vou explicar mais para frente o que são os Vector Tiles. Esse projeto de GeoShapes, ele, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é responsável por
pegar um GeoJSON e inserir na query do Cartotherium para fazer a leitura do dado, porque assim, no Wikipedia você pode ir lá e você mesmo colocar um pin no mapa, né? E depois eu vou até mostrar para vocês um exemplo editando uma página no Wikipedia para vocês verem a ferramenta em ação. E esse Postgres, esse projeto do Postgres, ele é um wrapper de Node.js para se comunicar com o Postgres. Não acabou. Tem ainda alguns outros componentes. Esses são só os que estão lá no namespace do Cartotherium. Enfim, esse Abacus, ele é um projeto bem legal porque ele é puramente matemático. O Abacus ele só calcula o tamanho, os tiles que você vai precisar para gerar uma imagem e ele costura esses mapas para você, esses tiles para você gerar um mapa. Ele é só a parte matemática de juntar as imagens. O TileLive ele é meio que um handler desses dois aqui, o TileLive TimeSource e o TileLive Vector. E o MapData ele é uma coisa mais específica da infraestrutura do Wikipedia, porque os mapas eles gravam a gente grava os dados do MediaWiki, que é chamado de Wikidata. E esse Wikidata ele é utilizado em revisões, enfim, é uma coisa mais complexa que hoje eu ainda não tenho domínio desse total. Só que esses são os que estão principalmente ligados aos mapas. O resto é só HTTP, protocolo HTTP, busca em banco, enfim, o que mais? Você vê ali tem um ESLint config, que é para desenvolvimento, comunicação com Cassandra, esse Job Processor é para na hora de fazer a geração de tiles, enfim, vamos dar prosseguimento. E aí, uma coisa que é muito interessante, e você tem o Mapnik. O Mapnik ele é uma ferramenta open source muito poderosa e o Mapnik ele é basicamente utilizado por todo mundo que usa mapas, porque ele é extremamente otimizado para geração de imagens, né? É como ele fala no próprio site dele, combina imagem com perfeição em pixels e manda o dado de forma rápida com algoritmos cartográficos e expõe as interfaces em C++, Python e Node. Ele é muito poderoso e, na verdade, assim, o Cartotherium ele não chega a usar nem 15% do Mapnik, assim, chutando alto, assim. Ele usa muitas dependências que utilizam do Mapnik, mas o Cartotherium em si ele não chega a usar todo o potencial do Mapnik. Tem muita coisa nele mesmo. E esse é um conceito diferente para quem já está acostumado com mapas de uma forma mais básica, intermediária, vamos dizer assim, ou pelo menos com quem eu já trabalhei antes em outras empresas. Os projetos que a gente construiu, a gente nunca trabalhou com vector tiles, mas isso daqui é muito interessante e até hoje eu não entendo completamente isso. Só que a estrutura de vector tiles, ela é o contrário do raster, né? Não é o contrário, ela é uma outra forma de se ter o dado geográfico, né? Você tem o raster como pixel, é uma imagem. Então, quando você pega um tile, que é uma imagem do servidor, ele vai baixar um JPG ou vai baixar um PNG. Se você pegar um vector tile, você vai estar pedindo um dado binário, então ele vai ser compresso da forma mais otimizada possível e ele vai ser transmitido com a menor banda possível para você conseguir ler esse dado e ele vem pré-renderizado e você termina o rendering em front-end, né? E ele foi assim utilizado justamente para você otimizar a forma como se vê mapas, né? Quem já trabalhou com mapas comigo em outros projetos, em outros produtos, vai lembrar qual que era a dificuldade da gente de
trabalhar com a imagem da lentidão de leitura de imagem, enfim. E o Vector Tile ele vem para isso. E eu gosto de bater nesse ponto porque todas as ferramentas do Wikipedia, elas se preocupam com algumas coisas que são as seguintes. Você vai estar entregando você está entregando conhecimento e você não pode deixar que as barreiras tecnológicas de alguns países impeçam essas pessoas de acessar esse conhecimento. Então você tem que ter o máximo de cache offline possível e você tem que passar as coisas da forma mais otimizada possível para usar a menor banda possível. Então todos os produtos do Wikipedia eles são pensados dessa forma. Toda a infraestrutura ela é pensada. Então quando alguém vem e fala assim, poxa, mas o Wikipedia é feio. Mas ele é feio mesmo, porque ele está pensando que alguém está acessando isso com uma máquina de 20 anos atrás. Que é possível. Para vocês terem uma noção, o Wikipedia ele é até lido em celulares que não são smartphones, sabe? Que não roda Android, não roda iOS, não roda Microsoft lá, esqueci o nome do Windows Phone, enfim. Então o Vector Tiles ele permite isso, né? Ele é muito importante. Então vamos lá, Dudu. Minha internet ficou uma merda e perdi um pedaço da explicação dos Vector Tiles. Eles vêm em vetor para o navegador em SVG? Ele não vai em SVG. Na verdade, eu não sei se ele vai em formato SVG. Não sei se ele é convertido depois em formato SVG pelo front-end. Mas ele é um dado binário, ele é enviado. Então, inclusive, se você acessar... eu não lembro agora, mas está dentro do namespace do Mapbox. Se você procurar no GitHub, tem a licença e o pattern, né, o padrão do Vector Tile. Ele fica definido lá. Eu acredito que seja JSON. Agora me foge. Beleza? Enfim. Mas é isso. Vamos lá. Então, beleza. E aí a gente falou sobre requisição, servidor, a forma como o Cartotherium, quais são os componentes do Cartotherium e tudo mais, mas alguém tem que ler esse dado. E hoje, assim, você tem frameworks, né, que são client frameworks, e eles não só trabalham só com Vector Tiles, mas os dois open source, que são open source, são os mais famosos, são o OpenLayers e o Leaflet. Você consegue utilizar os dois para ler Vector Tiles, mas com o Leaflet você precisa de um plugin do Mapbox para poder fazer a leitura do formato Vector Tiles. Beleza? Então, é isso nessa questão, nesse conceito aqui. Então, acabei falando já antes por que Vector Tiles, né? Tipo, é muito mais, o tempo de transmissão é muito mais curto do que Raster Tiles e eles não requerem tanta banda, né? E tem esse artigo aqui que ele é muito interessante, que depois eu posso passar para vocês, que o cara explica de uma forma muito didática por que um e por que outro, e quando você usa os outros, cada um deles. Então, para resumir, o que a gente tem então na stack do Cartotherium? A gente tem o Cartotherium como um servidor de tiles. O Cartotherium ele tem uma camada antes dele na requisição que é o varnish. O varnish depois vocês não vão encontrar o varnish no GitHub do Cartotherium. Porque ele basicamente é uma camada extra que ele está dentro da infraestrutura do Wikipedia e que ele cacheia as requisições e fornece um blob ou um dado sem precisar passar por todo o fluxo, né? Se a requisição vier no Varnish e estiver cacheada, ele já volta. Se não tiver, ele vai vir no Cartotherium e ele vai pegar os tiles que foram gerados, né? Os vector tiles que foram gerados estão armazenados num banco Cassandra.
Isso daqui é o que acontece para o usuário, né, na forma do back-end. Antes disso, o que a gente tem, né, que é como se fosse uma manutenção dessa infraestrutura. A gente tem um banco Postgres, que tem dados importados do OpenStreetMaps, e aí a gente tem o Tilerator, que ele vai pegar esses dados e vai pré-gerar vector tiles e vai armazenar no banco Cassandra. Esse Tilerator ele usa o Redis como job queue, e você pode, através do Tilerator UI, você pode tanto agendar jobs de geração de tiles, quanto você pode verificar se esses jobs estão funcionando de forma correta, enfim, muito do log assim, que a gente busca para verificar se tem alguma coisa, se está tudo certo, se tem alguma coisa dando errado, a gente usa no Tilerator UI. E tudo isso que eu estou falando, até essa imagem aqui, ela está disponível no wikitech.wikimedia.org/wiki/maps. Isso é um ponto muito importante. Toda a documentação possível que o time consegue fazer está nas wikis. Então, na hora que a gente for começar a pôr a mão na massa e começar a fazer... vai chegar uma hora que as aulas elas vão parar de ser apresentações e elas vão passar a ser meio que uns hackathons, onde a gente vai sentar juntos e vai codar, vai estar remoto, vai estar codando, enfim. E aí a gente vai ter sempre essas documentações para se basear. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram ler com mais profundidade das coisas que eu falei aqui, vocês podem começar por essa página e elas vão te levar para N links. E, por fim, então, para vocês entenderem mais ou menos como... Isso assim, tudo que eu estou mostrando para vocês também é aberto, tá? É open source. É por isso que eu estou mostrando essas imagens. Você tem então hoje, para vocês, isso aqui é mais curiosidade, né? Porque isso a gente talvez não chegue a trabalhar muito disso, mas dentro da infraestrutura de mapas você tem 4 clusters de cache, que eles vão receber as conexões e vão verificar se o dado ele já existe, já foi cacheado, já foi renderizado. Senão eles vão para um Maps interno, e aí aí a gente tem um cluster, aqui a gente está falando de um dos clusters, né, que é o Maps 2000, no caso aqui ele está falando do Maps Test, mas o Maps Test 2001 2004, que na verdade a gente tem uma máquina master que possui Tilerator UI, o Redis, ele possui ele possui um Postgres Master, e dentro do Master o que acontece? Você tem uma aplicação chamada Osmosis, que ela pega os dados do OpenStreetMaps, faz um diff e coloca esses dados dentro de um banco Postgres, né, através do OSM to PGSQL. Você tem também o Shape to PGSQL para inserir outros dados, né? Isso daqui eu vou explicar mais para frente quando a gente for colocar a mão na massa, porque a gente usa esses dois produtos, né, para inserir esses dados. O Tilerator lê, armazena no Cassandra, e o Cartotherian serve. E aí tudo que é gerado no Cassandra é replicado em slaves do Cassandra, e a mesma coisa do Postgres. E aí você tem 4 servidores com Cartotherian e Tilerator para auxiliar no processo de gerar e distribuir mapas. E você tem o OpenStreetMap fora dessa stack. Então é isso, galera. E aí o GISDoc é um projeto que eu desenvolvi. Talvez a gente não consiga pôr a mão na massa 100% aqui, porque faltam só 20 minutos para acabar, mas eu vou tentar mostrar, eu vou tentar clonar com vocês e mostrar para vocês eu gerando um servidor do zero. Mas se eu não conseguir, eu já tenho preparado para mostrar para vocês a stack toda rodando. Então vamos cancelar aqui, vamos voltar aqui. E vamos acessar essa página no GitHub. Então, hoje ela está no meu namespace, mas é mais por uma questão de que ela é um protótipo, né?
Esse repositório ele ainda é um protótipo. Ele não é uma prioridade também, porque a prioridade nossa é fazer manutenção e eu tenho que dividir meu tempo em várias outras tarefas, mas cada vez que eu preciso mexer numa tarefa dessa stack, eu venho e melhoro um pouco mais esse projeto. Então, para iniciar, você precisa ter, então aqui, esses são um passo a passo. Para quem tem Linux, é muito mais fácil de seguir esse passo a passo, ele funciona de primeira. Para quem tem Mac, tem um bugzinho que ainda não está corrigido, que eu não consigo reproduzir ele também, não sei o que pode ser, não sei nem se o problema é com a máquina de quem testou. Enfim, esse é um projeto open source, se vocês quiserem contribuir também, fiquem à vontade. Então vamos lá, vou abrir o terminal aqui. Primeira coisa, então eu tenho aqui uma pasta, criei uma pasta aqui, curso de geotecnologias, que ela está vazia. Eu vou então clonar, vou clonar o projeto e eu vou rodar ele pela primeira vez para vocês verem o que tem nesse projeto. Então vamos começar aqui, primeiro vamos clonar ele, porque eu vou clonar e vou mostrar para vocês a estrutura de pastas, né? Então vamos abrir no Sublime o projeto GSDoc. Então vamos lá. Aqui, ó, todo o projeto Docker, eu não vou focar nas especificidades do Docker. Se vocês quiserem, depois um curso de Docker a gente pode fazer. Mas todo o projeto Docker ele tem um Docker Compose.yml que vai definir o que é necessário para rodar essa stack. Então a gente tem hoje nesse projeto aqui, a gente tem uma workspace com algumas ferramentas, principalmente as ferramentas para fazer a submissão de dados do OpenStreetMaps para um banco Postgres. Tem aí hoje no Docker a gente só tem o Cartotherium, né? Se for para rodar o Tellerator UI, eu geralmente rodo ele no terminal mesmo. A gente tem um banco Postgres com PostGIS. Tem aqui um banco Cassandra para armazenar os tiles, um servidor Redis para JobQueue e tem dois outros projetos que é o Cosmetic e o Mapbox Studio Classic. Esses projetos eles são projetos para você poder visualizar Carto CSS e poder editar Carto CSS. Para quem já estava acostumado com mapas antes, o Mapbox Studio Classic ele é o sucessor do Tile 1000. Quando o Tile 1000 foi descontinuado, ele virou o Mapbox Studio Classic. Hoje o Mapbox Studio Classic ele também está descontinuado e o Mapbox Studio existe como um serviço, né? Ele não é mais open source. E o Cosmetic é a versão open source hoje mais atual, né? Que tem mais presença da comunidade. Só que se vocês forem olhar no to-do do projeto, vocês vão ver que o Cosmetic ele ainda não está funcionando muito bem. E aí eu posso explicar depois para vocês por que não está funcionando muito bem. Enfim, então vamos lá. Vamos seguir o README, que ele fala o seguinte, né? Então, para rodar a stack do Cartotherium, eu preciso ter o Cartotherium instalado na onde tiver definido esse Appcode Path Host. O que é isso? Eu tenho aqui um env example que ele tem diversas configurações para o meu Docker, né, para o meu Docker Compose. E uma das coisas é aonde está o caminho do path. Quem trabalha com Laravel vai verificar que isso está muito parecido com o Laradoc, e é exatamente dali que eu copiei um monte de coisa. Me baseei muito no Laradoc porque eu acho que é uma estrutura bacana de se trabalhar. E por isso que ele se chama GSDoc também, né? Não sei se vai dar um estalo na cabeça de alguns. Enfim, então
eu preciso ter, então de acordo com o README, eu preciso ter o Cartotherium instalado na onde vai estar o Appcode Path Host, que é uma pasta para baixo, né? E definir se eu quero linkar algumas dependências para rodar com o Cartotherium. E eu coloco isso na pasta, na pasta Dependencies, e a gente não vai fazer isso hoje, porque não há necessidade. No caso, todos aqueles projetos que eu mostrei para vocês de componentes, para você trabalhar com eles de desenvolvimento, vocês têm que jogar eles na pasta Dependencies, e quando a gente estiver avançando mais eu vou explicar por quê. E é isso aí. Aqui eu dou uma sugestão de como tem que ser a estrutura de pastas. E beleza. E depois disso, basta executar esse comando e isso já vai fazer. Isso em teoria já é para fazer com que o Cartotherium funcione na sua máquina. A ideia é fazer bem straightforward, pensando no voluntariado mesmo de várias pessoas e poder fazer com que a stack de mapa seja mais acessível. Então vamos lá. Então eu tenho que, aqui numa pasta anterior, eu tenho que clonar o Cartotherium. Cartotherium. Beleza. E aí vocês vão ver que eu já tenho mais ou menos a estrutura que o README, ou como o Zord falou, a descrição, ela aponta para dar início. Então eu vou pegar esse bloco de código que ele sugere aqui e vou rodar ele. E em teoria é para funcionar de cara. Se não funcionar, a gente tenta debugar aqui. A gente ainda tem 12 minutos de aula. E se não funcionar, eu já tenho aqui aberto a minha outra estrutura e eu posso mostrar para vocês ele rodando. Você vê que ele já está, como eu já tinha instalado os containers, né, ele não baixa as imagens já estão baixadas, ele não vai atrás do Docker Hub para baixar as imagens, por isso que ele foi rapidinho aqui e já foi tudo done. Então agora, o que vai acontecer no Cartotherium, né? Então eu vou deixar o terminal aqui de lado e vou colocar e vou mostrar para vocês o que ele está fazendo under the hood, por baixo dos panos aqui. Na hora que ele executa o Dockerfile, ele instala as dependências, ele define a versão de Node, baixa mapnik, baixa todas as dependências necessárias e ele copia algumas configurações para o projeto funcionar, né? E ele manda um start.sh, que é o que está rodando aqui do nosso lado. O start.sh, o que ele faz? Ele define a versão do Node, do NPM, ele cria as configurações para que o Docker funcione apropriadamente com o Cartotherium. Isso daí em aulas mais avançadas focadas no Cartotherium eu posso explicar isso com mais calma. E aí o Cartotherium ele tem o Cartotherium npm link para linkar as dependências se você estiver desenvolvendo uma dependência específica. Ele faz a instalação do Cartotherium através do npm, baixa todas as bibliotecas e roda o servidor com a configuração, por final das contas, que é isso que está acontecendo aqui do lado. Se ela não acabar olha só que brisa, se ela não acabar em 4 minutos, eu vou e mostro para vocês ele funcionando já no final, já. Igual a Ana Maria Braga faz, né? Ela vai lá e faz uma massa cagada pra caramba e vai lá no forno e já saiu uma prontinha. Então vamos esperar mais um pouquinho. Vocês têm dúvidas enquanto isso, galera? E vai dar um delayzinho, mas
pergunta está feita. Agora que eu estou vendo que eu tinha algumas perguntas. Então, Dudu, esse repositório ainda é um protótipo, fui eu que coloquei. Não foi automatizado pelo GitHub, não. Bom, para não ficar muito maçante, já vou deixar rodando. Na verdade, isso pode até ser um problema se eu rodar ele por aqui, porque ele vai subir com os mesmos portas. Enfim, galera, eu vou cancelar aqui só para a gente terminar no tempo certo e dar tempo de perguntas. Enfim, eu deixei aberto aqui já um workspace, que ela tem já algumas coisas já do meu dia a dia de desenvolvimento. Vou entrar no Gizdoc aqui e vou Docker Compose up. Vou subir vou subir todos eles e vou para, deixa ele rodar aqui. Beleza. Eu vou rodar o CartoTree na mão aqui para facilitar a parada. Já deu pau no negócio aqui já. Olha, tem que rodar npm install aqui também. Caramba, eu vou dar um fail master no final da aula. Mas, enfim. Bom, enquanto falta 5 minutos para acabar, eu não vou segurar mais vocês. Eu vou continuar aqui rodando só para mostrar o efeito final para vocês. Bom, de qualquer forma, para ser mais Ana Maria Braga ainda, vamos lá, maps.wikimedia.org. Esse aqui é o CartoTree rodando. Esse daqui é o resultado final que você tem que ter quando você está com toda a stack rodando, todos os dados carregados, todos os tiles gerados. É desse jeito que ele tem que aparecer. Deixa eu voltar para o terminal para ver se está tudo correndo bem, como planejado. Caramba, hein? Eu achei que tinha sido melhor. Deixa eu ver se o Tilerator ele tá executando, que eu posso mostrar o Tilerator para vocês se ele tiver já tudo certinho. Aí tá rodando, beleza. Então vamos lá. Aqui o CartoTree, então ele executou o Service Runner e ele está jogando log na tela. Já ele aparece que o Service Runner vai estar pronto e ele vai falar qual que vai ser o local para eu poder acessar. E ao mesmo tempo o Tilerator UI está rodando no background ali. Bom, então ele funcionou aqui, ele falou que está no localhost 6536. Eu vou vir para cá, então ao invés de maps Wikimedia, eu vou para localhost 6536. Beleza, o CartoTree está rodando na minha máquina local. Vocês vão ver até uma diferença, vocês vão ver que não está carregado, está só carregado a América do Sul, né, que foram os dados que eu carreguei. E aí depois eu posso fazer um projeto, a gente faz uma aula só, assim, o que eu pretendo fazer para frente, isso daí passa debaixo da mesa.
mais pra frente eu quero fazer umas aulas mais focadas assim. Vamos então agora fazer passo a passo da stack. Vamos aprender o banco de dados, vamos aprender o servidor, vamos aprender front-end e a gente ir em cada ponto da stack. A minha ideia principal é a gente aprender enquanto a gente está resolvendo um problema real e um problema de comunidade. Então você tem, por exemplo, no Fabricator, você tem um board de maps com todas as tarefas de mapas, né? Então a gente pode vir aqui e pegar coisas que eu posso fazer a leitura do que é melhor ou não, enfim. E para concluir então, né? Faltando 3 minutos, então sucesso total aqui, então o Cartotrian está rodando. Vamos ver como é que está o Cartotrian, o Tylerator UI, para mostrar para vocês o Tylerator. Tylerator, ele está rodando provavelmente no 16, deixa eu ver se ele está rodando no que era para ele rodar. Depois que eu rodei o Docker, a máquina ficou chiando, fazendo transmissão. Então essa daqui é a interface do Tylerator UI, que é aqui que os tiles são gerados, né? Se eu disparar, eu tenho medo de disparar um job aqui e travar a transmissão, mas geralmente para gerar um tile você aperta Ctrl e clique, e aí tem várias opções para que o servidor entende de como você quer gerar o tile. Beleza? E então, galera, eu acho que isso conclui. Deixa eu ver aqui para finalizar então. Os últimos slides. E aí eu espero não travar muito o PC. Então vamos lá. Então colocamos a mão na massa. E Cartotrian é FOSS, é Free and Open Source Software. E aí isso é muito legal, é um conceito que o OpenTesseract ele vai explorar sempre, e nós sempre vamos ser focados nessa questão. Tudo que a gente fizer vai ser open. Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar no Discord ou mandar aqui pelo Twitch mesmo. Eu vou encerrar a transmissão agora. Obrigado, e se vocês quiserem entrar em contato, contact@opentesseract.org ou no GitHub /OpenTesseract. Valeu, pessoal!